Patriots. Orioles. Orioles. Revolucionando conhecimento científico. Olá! Que bom ter a sua companhia aqui no Pod Trials. E aí, pessoal? Hoje o papo é sobre um negócio super importante. Fitness cardiorrespiratório. A gente mergulhou nos artigos de uma revista top, o American Journal of Physiology, Heart and Circulatory Physiology. A ideia é, desmistificar como o nosso coração, nosso motor, se adapta quando a gente se exercita, sabe? Exatamente. E olha, essa revista não é qualquer uma, não. É referência na área. Os estudos lá são bem sérios, ajudam a gente a entender a fundo como o coração e a circulação funcionam. E isso, claro, tem impacto em todo mundo, desde o atleta de ponta até a nossa saúde do dia a dia, né? Com certeza. E o legal é que os artigos que a gente viu, cobrem muita coisa. Por exemplo, tem um que fala como o coração muda dependendo do treino. Tipo musculação, que é mais força, né? E corrida, que é mais endurance. Como que fica o coração? Ótima questão. Os estudos mostram que ele se remodela mesmo. No endurance, tipo na corrida, as câmaras do coração, sabe, os ventrículos, eles podem aumentar um pouco. Para quê? Para bombear mais sangue. É como otimizar o motor para aguentar mais tempo. Já no treino de força, a tendência é outra. As paredes do músculo do coração podem ficar um pouquinho mais grossas. É como se fosse um reforço para lidar com aqueles picos de pressão, entende? São adaptações diferentes para demandas diferentes. Que bacana essa ideia de remodelamento. Faz sentido. E tem outro estudo que fala da influência do fitness no átrio esquerdo. O que é isso exatamente e por que é importante? Melhor. Isso ajuda o sangue a fluir melhor durante o esforço. Entender isso na população geral é legal para ver os benefícios do exercício de forma mais ampla. Entendi. Para ficar mais claro, vamos pensar num contraste. Um atleta jovem, um corredor, e do outro lado, alguém sedentário, talvez com obesidade. Como que seriam essas adaptações? Ou a falta delas? Excelente! Ajuda muito a visualizar. Pega um maratonista jovem. A correção dele provavelmente vai ter essas adaptações que a gente falou. Câmaras maiores, super eficiente para aguentar horas correndo. É uma mudança saudável e esperada. Agora, o outro caso. Uma pessoa sedentária obesa. O coração dela também pode mudar, mas geralmente não é para o bem. Pode engrossar as paredes por causa da pressão alta, que é comum, sabe? Ou pode dilatar porque não está dando conta de bombear direito. É o mesmo órgão respondendo, mas com resultados para a saúde totalmente opostos. Nossa, essa comparação deixa muito claro o peso do estilo de vida, né? E a pesquisa não para aí, certo? Você mencionou que tem fontes que olham as diferenças entre atletas homens e mulheres. O que eles querem descobrir com isso? Sim, a ciência quer entender se tem alguma particularidade aí. Eles usam exames tipo ecocardiograma avançado, que não machucam, né? Para comparar como o coração dos atletas e das atletas se adapta. Pode ser que existam diferenças, talvez por causa de hormônios ou alguma coisa na estrutura mesmo que mude um pouco a resposta ao treino. Interessante. E tem mais uma coisa que me chamou a atenção. Marcadores no sangue. Troponina. Tem um artigo que fala da liberação disso depois do exercício em atletas. Ué, mas isso não é ruim? Não indica problema no coração? Esse ponto é muito, muito interessante. E meio contraintuitivo, né? Porque assim, a troponina é super conhecida como um marcador de lesão no coração. É o que usam no hospital para ver se alguém infartou. Mas, olha só que curioso. Em atletas, depois de um exercício muito, muito intenso, pode rolar uma liberação pequena de troponina, que é fisiológica. Tipo, normal e passageira. Não quer dizer que machucou o coração. O estudo que a gente viu compara atletas que têm e que não têm aterosclerose, que são aquelas placas de gordura nas artérias, sabe? Para ver se essa resposta da troponina é diferente. Ajuda a entender onde termina a adaptação super intensa e onde começa o risco. Poxa, bem mais complexo do que parece à primeira vista. Então, juntando tudo isso, o que essas pesquisas estão mostrando para a gente? Qual o panorama geral? Olha, mostra um esforço danado da ciência para entender como o coração é plástico, como ele se molda. Usam métodos bem sofisticados, tipo estudos crossover, onde a mesma pessoa faz treinos diferentes para comparar.
Fica mais justo, né? O objetivo final é detalhar como o coração responde ao estresse do exercício e como a gente colhe os benefícios do fitness, seja atleta, seja gente no dia a dia. Então, a grande mensagem, assim, é que ter um bom condicionamento cardiorrespiratório vai muito além de ter fôlego, né? Mexe de verdade com a estrutura e a função do nosso coração de formas complexas. E a pesquisa está sempre aí, fuçando para entender melhor os mecanismos, as diferenças entre as pessoas e como usar isso para a saúde e para o desempenho. É fascinante ver essa capacidade de adaptação do corpo. Exato. Resumindo, a gente viu como o coração se adapta diferente para força e para resistência, como o fitness mexe com o átrio esquerdo, as possíveis diferenças entre homens e mulheres atletas e até como interpretar a troponina no exercício. E tudo isso, claro, levanta uma questão importante, né? Como que a gente pega todo esse conhecimento detalhado e aplica na prática, seja para prevenir doença, seja para treinar um atleta do jeito mais seguro e eficiente possível. Fica muito claro, né? Um bom condicionamento traz mudanças profundas e positivas para o coração. E revistas como essa, o American Journal of Physiology, são chave para a gente continuar aprendendo. Entender como o nosso coração responde é fundamental para todo mundo. Para quem busca performance ou só quer ter uma vida mais saudável mesmo. E para a gente fechar com uma reflexão, pensando nessas descobertas todas sobre adaptação, diferenças entre pessoas, até esses marcadores como a troponina, que caminhos novos será que a ciência pode explorar para a gente conseguir personalizar ainda mais os treinos? Para proteger o coração a longo prazo, pensando na diversidade enorme que existe por aí. Fica a pergunta, né? Obrigado, turma, pela companhia. Até a próxima. Revolucionando o conhecimento científico. Olá, bem-vindos de volta ao Pod Trials. Que bom ter vocês aqui com a gente de novo para mais um bate-papo. Hoje a gente vai dar sequência no assunto que, olha, deu o que falar. Fitness cardiorrespiratório. Nós demos uma olhada em algumas fontes novas e vamos aprofundar um pouco mais em como o condicionamento mexe com uma parte bem específica do coração, sabe? E também como homens e mulheres podem responder diferente ao treino. Exatamente. É uma área, assim, super interessante. As fontes que a gente analisou permitem ir um pouco além do básico, né? Ver as adaptações mais detalhadas. Vamos focar hoje no átrio esquerdo e nessas diferenças ligadas ao sexo, na forma como o coração se, digamos, remodela com o exercício. Ótimo. A ideia é essa mesmo, complementar o que a gente já conversou, trazendo uns ângulos novos sobre essa adaptação cardíaca. Então, bora lá. O primeiro ponto que me chamou a atenção nas fontes foi essa influência do condicionamento direto no átrio esquerdo. Você pode detalhar um pouquinho pra gente? Claro. Bom, o átrio esquerdo, ele é aquela câmara do coração que recebe o sangue que já veio oxigenado lá dos pulmões, né? Isso antes de mandar para o ventrículo esquerdo e daí para o corpo todo. O interessante, assim, que as fontes estão mostrando é uma relação bem direta entre ter um fitness cardiorrespiratório melhor e certas alterações no tamanho e principalmente na função dessa câmara. Ah, interessante. E isso, olha que legal, não é só para atleta de ponta, não. Parece que é algo que a gente vê na população em geral mesmo. E que tipo de alterações seriam? Quando você fala melhora na função, o que seria isso na prática? Então, as fontes indicam adaptações como, por exemplo, um possível aumento no volume do átrio esquerdo. Mas talvez o mais importante seja a melhora na capacidade dele de relaxar e encher de sangue. Isso faz o coração ficar mais eficiente, sabe? Ele consegue lidar melhor com o volume de sangue que está voltando para ele, especialmente durante o esforço. Uhum. Um átrio esquerdo que funciona assim mais complacente, mais eficiente, acaba ajudando o ventrículo esquerdo a trabalhar melhor também. Entendi. Então, quer dizer, um bom condicionamento faz essa câmara trabalhar de um jeito mais eficaz. Prepara melhor o sangue para ser bombeado para o corpo. Isso reforça muito aquela ideia dos benefícios do exercício regular para a saúde do coração a longo prazo, né? Mexendo em mecanismos bem específicos mesmo. Exatamente. E entender esses mecanismos ajuda a gente a valorizar como o exercício faz bem para a saúde cardiovascular para além de só melhorar o fôlego, né? São adaptações na estrutura e na função mesmo que deixam o coração mais eficiente e mais resiliente. Legal.
E seguindo nessa linha de adaptações bem específicas, as fontes também falam de algo que eu achei bem interessante. As diferenças na adaptação do coração entre homens e mulheres. Como é que isso funciona? Sim, esse é outro ponto-chave que as pesquisas destacam bastante. Olha, embora o exercício faça bem para os dois, o jeito como o coração se adapta pode variar e variar bastante. Um exemplo bem claro disso está nos padrões de hipertrofia cardíaca. Hipertrofia. Aquele aumento do músculo do coração, certo? O que acontece com o treino. Como que esses padrões mudam? Isso, o aumento adaptativo do músculo cardíaco. O que as fontes indicam é que homens atletas, eles tendem a apresentar mais do que a gente chama de hipertrofia concêntrica, sabe? As paredes do ventrículo esquerdo ficam mais espessas, sem necessariamente aumentar tanto o volume da câmara por dentro. Ah, entendi. Parede mais grossa. Exato. Já nas mulheres atletas, parece ser mais comum a hipertrofia excêntrica. Aí o que acontece é um aumento no volume da câmara do ventrículo, às vezes com o espessamento da parede que é proporcionalmente menor, entende? Nossa, que diferença. E por que saber disso é importante? Qual a relevância prática dessa diferença nos padrões de hipertrofia? Olha, essa distinção é fundamental por alguns motivos. Primeiro, porque padrões diferentes de remodelação podem se influenciar a eficiência com que o coração bombeia o sangue, principalmente quando a gente exige muito dele, como num exercício bem intenso. Segundo, isso é muito importante na clínica, é o impacto na hora de interpretar exames como um ecocardiograma, por exemplo. Ah, claro. Saber que existem padrões diferentes de coração de atleta entre os sexos ajuda o médico a diferenciar o que é uma adaptação normal do exercício de uma possível doença cardíaca, né? Evita usar um modelo único que não serve para todo mundo. Faz todo sentido. Reconhecer essa variação ajuda a ter uma avaliação mais personalizada. Talvez até pensar em recomendações diferentes do futuro. Não é questão de qual adaptação é melhor, mas sim de entender que existem respostas diferentes do corpo ao treino. Precisamente. Conectar esses achados todos ao cenário geral leva a gente para uma compreensão mais individualizada da fisiologia do exercício. As fontes até sugerem que fatores hormonais, genéticos, podem ter um papel nessas diferenças, mas, assim, ainda tem muita coisa para explorar aí. Uau, realmente. A relação entre exercício e coração é bem mais complexa, cheia de detalhes, né? Do que a gente às vezes imagina. Essas informações sobre o átrio esquerdo e as diferenças entre homens e mulheres são muito, muito relevantes. Sem dúvida alguma. E a pesquisa não para, né? Continua avançando, tentando entender melhor não só as adaptações médias, mas também essa variação de pessoa para pessoa. E aí fica a reflexão, né? Como é que a gente pode usar esse conhecimento que está crescendo sobre adaptações específicas e diferenças individuais para, quem sabe, refinar ainda mais as recomendações de atividade física, tornando elas mais eficazes e seguras para cada um? Excelente ponto para a gente pensar. Olha, agradecemos demais a audiência hoje aqui no PodTrios. Esperamos que essa nossa conversa mais aprofundada tenha sido útil, tenha sido estimulante para vocês. Obrigado, turma, e até a próxima. Buenos Nortes, abertas. Partir por essa são minutos brilhantes, em busca de novas formas, mãos habilidosas, olhos atentos, cada grão de areia um passo para frente. Células misteriosas, moléculas em dança, microscópios revelam segredos ocultos na escuridão. Braços estendidos, mentes abertas, conhecimento cresce como flores no verão. Pensamento tem parceria, inovação em equipe, projetos em movimento rumo ao futuro. Pesquisa chama que ilumina o caminho, avanço científico, nossa missão. De ideias à realidade, de teoria prática, colaboração é o combustível que faz o progresso avançar. Do zero ao infinito, de nada é algo